A Igreja Metodista tem o prazer de abençoar a sua vida com essa mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um dos nossos cultos. Abra seu coração para o que Deus tem para falar contigo. Ele te ama. Igreja Metodista, lugar de gente feliz. A igreja é bem maior do que você pensa. Amém? Eu tenho certeza, meus irmãos, isso já faz parte do que a gente vai ministrar hoje à noite, que a nossa igreja, ela é uma referência nessa cidade. Ela se tornou uma referência, né? Eu me lembro que quando nós chegamos aqui em Céu Azul, há 3 anos atrás, quando eu encontrava alguém e me apresentava, né, porque ninguém me conhecia, todo mundo sabia que eu não era daqui, porque a gente sabe, né? Agora que eu sou daqui já eu sei. Quando eu olho alguém diferente, eu falo, esse cara não é daqui da cidade. Né? Eu tinha certeza que eles me olhavam assim, às vezes no mercado, às vezes na rua. Falavam, esse cara não é da cidade, onde será que é? E eu me apresentava, eu sou pastor da Igreja Metodista. E o pessoal falava assim, meta o quê? Adventista? Eu falei, não é adventista. Né? É a metodista. E realmente era desconhecida, né, a igreja, o potencial que essa igreja tem e muito mais do que Deus vai fazer aqui. Mas nesses 3 anos, o Senhor, Ele fez obras muito lindas nesse lugar. Olha para a pessoa que está do seu lado de novo. Essa pessoa foi obra de Deus através dessa igreja nessa cidade. Amém? Essa pessoa que está do seu lado e muitas outras que não estão aqui hoje, que faz parte dessa família. Né, faz parte dessa história. Eu gostaria que você, neste momento, fechasse seus olhos, você não precisa levantar, mas você colocasse a mão sobre o seu coração. Eu queria que o João soltasse um louvor para nós, pode ser quão grande é o Senhor, João. Eu gostaria que você, neste momento, adorasse a Deus comigo. Nós vamos ter mais um momento de adoração antes da ministração da palavra. Que você possa receber do Senhor neste momento. Em nome de Jesus, feche os seus olhos. Deixa o Espírito Santo tocar você neste momento. Mantenha a mão sobre o seu coração. Vem, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Vestido em majestade, a terra se alegra. Se alegra, envolto a luz está, e a escuridão fugirá ao ouvir a sua voz, ao ouvir a sua voz. Quão grande é o Senhor, cante assim. Quão grande é o Senhor, todos verão quão grande é o Senhor, nosso Deus. Da eternidade é o mesmo e sempre será. Adora o Senhor nesse momento. O Senhor é grande, maravilhoso. Foi Ele que te trouxe até aqui. É Ele que tem te chamado. Ele que tem curado você e sua família. É o Senhor que tem nos guiado até aqui. Tu és grande, Senhor. Seja grande nesse coração. Senhor, seja tudo, seja o Senhor dessa vida. Deus, esse coração é o seu trono, é a sua casa. Senhor Deus, esse coração é o seu trono, é a sua casa, Jesus.
Vem reinar sobre as nossas vidas. Vem reinar, Senhor Deus, sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Nós pedimos ao Senhor que venha ministrar o nosso coração nessa noite. Que o Senhor venha tocar as nossas vidas com a Tua palavra. Que o Senhor venha tocar nossas vidas, Pai, com o Teu Santo Espírito. Nós não queremos sair daqui, Senhor Deus, com o nosso coração dominado pelo pecado. Nós queremos sair daqui com o nosso coração cheio do Teu Espírito Santo, ungidos pelo Senhor. Deus, derrama como o Senhor nunca derramou nessa igreja. Derrama hoje muito mais, porção dobrada sobre os Teus filhos. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te exaltamos e nós Te glorificamos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Abra a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Atos, capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 1 até o 3. Nós vamos ler vários versículos hoje, meus irmãos. Atos, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 3. Diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso, de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando. Diz comigo assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Amém? Glória a Deus. Um dia, meus irmãos, já passou um tempo, né? Um dia, há 10 anos atrás, eu senti essa emoção que eu estou sentindo aqui hoje. O Senhor me chamou. Eu até me lembrei um pouquinho, né? Porque quando o Senhor me chamou, quando o Senhor chamou eu e a Márcia, a gente estava na igreja, era um culto de jovens. Talvez eu tenha contado aqui na igreja, não me lembro. Era um culto de jovens, devia ter lá umas 15 pessoas na igreja, mais ou menos. E eu estava cuidando da mesa de som naquela época. Eu não estava tocando no louvor, eu estava tocando louvor, mas estava cuidando da mesa de som. E veio um grupo de missionários na nossa igreja, da Missão Horizontes, a qual eu fiz parte durante 3 anos da minha vida. E esses missionários trouxeram informações que eu desconhecia. Eles vieram falar de povos não alcançados, eles vieram falar da urgência da obra missionária, eles vieram falar de que obreiros eram poucos e poucos se disponibilizavam. E aquelas mensagens foram entrando no meu coração, algumas imagens que eles mostravam olha só que é velho, que era o como chama aquele negócio antigo, não era nem projetor, era aquela coisinha que iluminava assim. O retroprojetor, obrigado, alguém das antigas aí. Era isso que a gente usava na igreja ainda. Você vê que o negócio era faz tempo. E aquelas imagens que eram projetadas, algumas fotos, algumas questões tão delicadas da obra missionária que você, como eu tenho testemunhado aqui muitas vezes, fatos do Egito, fatos que foi vivido na nossa vida, fatos que outras pessoas viveram. E aquilo foi entrando tão profundo no meu coração. Aquela noite, daquele culto em diante, a minha vida não foi mais a mesma. A minha vida ela foi transformada totalmente pelo Senhor, e havia no meu coração uma inquietação. O Senhor colocou uma inquietação no meu coração naquela noite, que eu não poderia mais levar a minha vida do mesmo jeito que eu levava. Eu já era convertido, eu já me dedicava ao Senhor, a gente já visitava na cidade, fazia de tudo. Era aquela pessoa que chutava o escanteio, ia lá cabecear, né, fazia o gol, defendia. Essa era a nossa vida já. Mas eu falei: Senhor, ainda é miserável aquilo que eu faço pelo Senhor, eu preciso me doar ainda mais. Daquele dia em diante eu decidi
me doar 100% para o Senhor. Falar, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. E eu tinha 18 anos. Aliás, eu não tinha 18 anos ainda, eu tinha 17 anos. E eu já namorava a Márcia, fazia algum tempo. A Márcia sentiu a mesma coisa. A partir daquele momento a gente começou a estudar mais a palavra, a estudar alguns testemunhos missionários de outras pessoas que, de toda a história da igreja que vieram passando. A gente começou a estudar à distância com essa missão, até que a gente tomou uma decisão na nossa vida, que a gente queria então ir para a missão, a gente queria ser missionário. Só que não era tão simples assim, o Senhor precisava fazer muitos milagres. Um deles, né, a gente resolveu então, nós vamos se casar. Nós decidimos se casar, nós não éramos casados ainda. Né? Eu não tinha, na verdade, eu estava numa situação assim, ó, antes do Senhor me chamar, eu tinha largado meu trabalho. Eu tinha largado meu serviço, eu não sei por que eu larguei meu serviço. Não me pergunta por quê, que eu não sei até hoje. Por que eu larguei meu serviço? Eu pedi minhas contas, eu ia atrás de um outro serviço na cidade de Maringá, e estava tudo direcionado, até que o Senhor me encontrou, até que o Senhor me chamou. E aí minha vida ficou desnorteada, eu não sabia nem mais o que fazer. E eu comecei a orar, busquei a nossa pastora Ruth, ela já esteve na igreja ministrando algumas vezes. Busquei a pastora Ruth, eu e a Márcia, falando, pastora, Deus tem nos chamado, a gente quer ir para a missão, nós tínhamos que ir para Minas Gerais, fazer um tempo de treinamento lá. Mas a gente não vai, se a senhora falar assim, se a senhora não falar, olha, nós entendemos que Deus tem te chamado e nós vamos abençoar a vida de vocês. Nós jogamos a bomba para a pastora Ruth, né? Tadinha da pastora Ruth. E a gente também começou a orar. Eu estou resumindo bem, meus irmãos, para vocês. E numa noite, o Senhor me despertou numa noite, e Ele deu para mim esse texto aqui, Atos 22. Se você está em Atos aí, abra lá. Antes do Senhor confirmar qualquer coisa com outras pessoas, naquela noite, enquanto eu estava orando e jejuando, eu tinha passado vários dias de jejum e oração. Atos 22, eu acordei, despertei de madrugada, e olha que para me despertar de madrugada tem que ser o Senhor mesmo. Ou a Elisa, né? Um dos dois. A Elisa não existia nessa época ainda, então só o Senhor. E Ele colocou no meu coração Atos 22, e eu comecei a ler. Atos 22, Paulo está preso, contando a defesa dele para um rei. E no final, em versículo 21, se você estivesse aqui com a minha Bíblia na mão, estaria escrito assim, ó, dia 9/11/2002, madrugada. E no versículo 21, o Senhor falou assim para mim, mas Ele me disse, vai porque eu te enviei, vai porque eu te enviarei para longe aos gentios. Quando eu li esse versículo, eu tive a certeza absoluta que o Senhor estava me chamando e que eu não deveria duvidar do que Deus ia fazer através da nossa vida. Que o Senhor ia nos enviar para longe, para pessoas que precisavam da palavra. O Senhor então confirmou o chamado no meu coração. Eu falei, Senhor, aquela paz que a Bíblia nos fala, né? Quando a gente está na presença de Deus, quando a gente está fazendo a coisa que Deus quer que a gente faça, a gente sente uma paz tremenda no nosso coração. Então, daquele dia em diante, eu não sabia como Deus ia fazer, mas eu sabia que Deus ia fazer, porque Ele já falou que ia fazer. Falei para a Márcia a experiência que eu tive. A Márcia teve experiências similares e Deus confirmou no coração dela. E eu falei, Senhor, agora falta só o Senhor confirmar na vida da nossa autoridade espiritual, que era a nossa pastora. Naquela semana, a nossa pastora nos chamou para conversar. E ela falou, meu irmão, Deus confirmou no meu coração, Deus me deu uma palavra, Deus me deu um sonho. E nesse sonho, eu estava cuidando de um aprisco de ovelha, e esse aprisco começou a pegar fogo. E eu comecei a tentar apagar o fogo com algum balde, eu não estava dando conta de apagar o fogo. Quando vocês apareceram com um balde de água, ajudando a apagar o fogo. E eu entendi então que Deus estava chamando vocês para o ministério. Eu falei, amém. Né? Isso era em novembro. Eu já estava completando 18 anos. Em 3 meses foi, olha, você quer procurar uma vida radical, né? Eu fico pensando assim, os jovens ficam procurando uma vida radical, vai lá no bobódromo, fica para lá e para cá, e tenta fazer alguma coisa, né, da vida para tentar dar um cavalinho de pau na rua e tal. Meus irmãos, não tem coisa mais radical do que servir a Deus.
Em 3 meses, eu noivei, eu casei, eu não tinha dinheiro nem para o meu casamento, porque eu estava desempregado. Olha, isso é um testemunho até para quem fala assim, eu não caso porque eu não tenho dinheiro. Você não casa porque você não quer, porque o dinheiro Deus providencia. Casei, eu nem festa ia fazer, tive festa. Fui para a missão. E na missão nós vivíamos pela fé. Foi tão de Deus o chamado, que além da igreja metodista, que é a nossa igreja, que nos apoiava na missão, as igrejas da cidade de Marialva lá, 3, 4 igrejas se uniram e mandavam ofertas para nós. Isso é tão de Deus, né? Porque hoje em dia as denominações são tão afastadas. E foi tão de Deus o chamado que até os outros pastores da cidade reconheceram. E a gente foi, meu irmão. E uma visão que eu tenho no meu coração era quando a gente estava na rodoviária da cidade, era mais ou menos o tamanho aqui da cidade, né? A rodoviária. E eu até brincava, depois de alguns anos eu brincava com essa história. Uns anos antes eu chorava quando eu contava, né? Eu brincava que até a bandinha da cidade foi lá na rodoviária, a fanfarra, né? Não foi a fanfarra, eu estava só brincando. Mas a igreja inteira na frente da rodoviária, assim, meus pais, que nem convertidos eram, não entendiam o que estava acontecendo. Familiares, eu lembro que estava lá e os volumes, né? Eu já falei para vocês, quando eu casei, casei assim. Eu nem presente eu pedi no casamento. A gente nem pediu presente, né, no casamento. Minha mala, eu carregava a minha mudança inteirinha. Eu carregava, sozinho. Enchi o porta-mala lá do ônibus da Garcia e partimos então para Minas Gerais. Foi um desespero no meu coração. E aquilo eu não entendia. Eu falava, Senhor, por quê? O que está acontecendo? E aquela dúvida às vezes surgia no meu coração. E aquele medo de sair de casa. Eu nunca tinha saído de casa, nem a Márcia. Mas enfim, a gente foi parar em Minas Gerais. Fomos morar num lugar que era o fim do mundo aquilo lá. Se vocês não conhecem, eu levo um dia vocês para conhecer o fim do mundo. E a gente chegando naquela cidadezinha onde era a base de treinamento da missão. E o ônibus só subia assim, ó. A gente morava a 3.000 metros de altura do nível do mar. Para quem entende isso aí, é muito alto. Monte Verde, lá em Minas Gerais. E eu cheguei naquele lugar. Ao mesmo tempo que eu me alegrava em saber que o Senhor tinha nos chamado, eu sentia uma incerteza de não saber o que o Senhor tinha para diante. Quando o Senhor nos chama, o que o nosso racional joga para nós é assim, e o que vai ser da sua vida daqui para frente? Eu cancelei vestibular, a Márcia tinha passado no vestibular de filosofia, glória a Deus que ela não estudou, né? Cancelamos tudo, largamos tudo. Todas as possibilidades. Um amigo meu estava providenciando um emprego para mim muito bom. Eu renunciei tudo. Tudo que o mundo poderia me oferecer, nós renunciamos. Até os presentes do casamento a gente não queria. E Deus nos caminhou em Minas Gerais, no Paraguai. A gente foi para o Paraguai depois. Eu me lembro que quando a gente foi para ir para o Paraguai, e a gente sempre na dependência de Deus. Eu nunca vivi tanto pela fé como naqueles 3 anos da minha vida. Sempre na dependência de Deus. Senhor, amanhã o Senhor vai prover. Senhor, depois da manhã o Senhor vai prover. A gente confiava tanto que quando o Senhor falava, Ele ia cumprir. Não tinha dúvida no nosso coração, apesar da dor. E a gente foi para o Paraguai e foi uma experiência sobrenatural no Paraguai. Eu nunca me senti tão paraguaio como lá no Paraguai. Aprendi a tomar tererê, que eu não tomava. Aprendi a amar aquele povo. Aprendi a viver na dependência de Deus muito mais ainda. Tanto que eu tinha decidido. No meu coração e no da Márcia nós tínhamos decidido. Nós vamos ficar aqui no Paraguai. Nós vamos dedicar o nosso ministério aqui no Paraguai. Só que o Senhor deu um jeito de nos lembrar do nosso chamado. E o Senhor, então, fez cair a nossa casa. Pergunta para o teu irmão, a sua casa já caiu alguma vez? Meu irmão, a casa caiu. A casa caiu, então veio uma direção da nossa missão, que a gente deveria ir para a Bolívia. Eu não queria ir para a Bolívia, nosso planejamento era ir para o Egito.
Mas enfim, a gente ia pular o caminho, né? Mas enfim, vamos lá para Bolívia ou não vamos? E aquela angústia no coração. E eu me lembro que um daqueles ônibus, aquela jardineira do Paraguai, já andou naquela jardineira ou não? Se não andou, por favor, vai lá e tente andar, porque é uma experiência sobrenatural também. Com aqueles motoristas lá a 100 por hora naquelas ruazinhas. Eu me sentia, eu falava pro meu pai, pai, eu me sinto vivendo na tua época no Brasil. Aquela... E o ônibus ia assim, nesse ritmo. Uma loucura mesmo. Fim do ano de 2004. E eu num daqueles ônibus, e eu estava indo para o centro da cidade pedindo para o Senhor, Senhor, eu não vou mover o pé desse lugar, se o Senhor não me der a certeza que é para eu ir. E eu falava para o Senhor isso chorando. E naquele ônibus, ouvindo aquela cachaca, o Senhor falou comigo. Acredita? O Senhor falou, você vai para a Bolívia. Eu tive a certeza que o Senhor não queria lá. Apesar da certeza, naqueles dias, quando a gente estava organizando a nossa mudança, eu me lembro de uma cena muito difícil. Que eu estava tão angustiado e com medo do que poderia vir pela frente. Eu deitei no colo da Márcia e eu chorava. Eu falava, será que é? Será que não é? Senhor, o Senhor tem certeza disso? E eu ainda clamava ao Senhor para Ele trazer mais paz no nosso coração. E o Senhor trouxe a paz. Enfim, meus irmãos, eu não tinha nem dinheiro para mudança. Senhor, se o Senhor quer que eu mude, o Senhor arranja dinheiro, né? Já que o Senhor decidiu que eu vou mudar. E aí, enfim, a gente mudou. Viemos para o Brasil para fazer a viagem para Bolívia. E a gente ficou em Marialva durante uns 40 dias, mais ou menos. E eu me preparando, visitando as igrejas que a gente conhecia, pregando, contando os testemunhos. E uns amigos meus também que iam para Bolívia, lá do Pará, ligou para nós. E aí, Fernando, tá tudo certo? Ó, a nossa passagem está comprada, tal dia a gente vai. E a gente estava combinando de ir junto. E vocês, quando vocês vão? Eu falei, meu irmão, Deus proverá. Estava igual Abraão. Falei, Deus vai prover. Quando eu não sei. E eu dei uma passo de fé. Eu falei, ó, até o dia 14 de fevereiro, a gente vai estar lá. Era o prazo final. Se até aquele dia não tivesse resolvido, eu dava um jeito de voltar para o Paraguai. E ele falou, Fernando, pode ir lá na conta que eu estou depositando dinheiro para você ir agora. Olha, um missionário, você vê que isso é um milagre maior ainda. Que um missionário abençoar outro missionário, né? E ele depositou, ele tinha recebido umas ofertas a mais, e ele falou, olha, essa oferta eu estava perguntando para Deus, por que eu recebi a mais, Deus? Olha a mentalidade. Né? Por que eu ganhei a mais? Deve ser para alguma coisa. E ele encontrou para quem que era para nós. Nós fomos. 2005. Pegamos o ônibus até Corumbá. Daí até de Corumbá a gente pegou o trem da morte. Olha o nome. O caminho estreito. Falei, misericórdia, eu não vou entrar nesse trem. 16 horas de trem. O cara falou, isso aqui é o trem da morte. Na rodoviária de Corumbá, um cara falou pra mim assim, pra onde você tá indo? Ah, eu tô indo lá pra Santa Cruz de la Sierra. Eu falei, meu Deus do céu, se preparem. Se prepara lá que o vento carrega o peão pra trás. Joga o peão na parede. Eu falei, meu Deus do céu, esse cara tá exagerado demais, né? Ele falou, não, cara, o negócio é sério lá. Você se prepara que o vento lá é forte. Eu falei, nossa, cara, esse cara é exagerado, né? Montei no trem da morte e parti. 16 horas de trem, chegamos em Santa Cruz. Montamos numa caminhonete, jogamos tudo em cima. Subi em cima, vou postar uma foto dessa pra vocês verem que é verdade. Subi em cima da caminhonete agarrado naqueles... Pensou, os bolivianos tudo desse tamanhozinho assim, ó. Eu era igual o Golias lá. Ainda bem que não encontrei o Davi, né? Porque os bolivianos eram tudo assim, ó. Desse tamanhozinho, desse jeitinho. E tanto que eu não cabia dentro dos ônibus lá. Era um sofrimento para mim aquele país. Mas nos fim das contas a gente foi para a missão e nos instalamos lá. Foi um milagre de Deus a cada dia. Foi um milagre do Senhor, cada dia, um milagre de Deus. A gente pastoreava uma igreja, uma congregação da igreja metodista da cidade de Santa Cruz, que era no Plan 3000, era o nome do bairro.
Era um dos bairros mais perigosos de Santa Cruz. Para quem não conhece Santa Cruz é um anilho assim, ó. Anel, igual um anel assim. A cidade é redonda. Então você pode estar no mesmo anilho que eles falam, né? Na mesma rua que uma pessoa, mas está no norte. Então você está do outro lado. E a gente foi então para o Plano 3000. Lá a gente ia pregar toda semana, eu não me lembro o dia que era. Eu lembro que para ir lá eu fazia assim, ó. Eu tirava a aliança, eu deixava documento, tirava a carteira, levava só o dinheiro da passagem, tão perigoso que era o lugar. Chegava lá, eu lembro que tinha uma orquestra de sapo nos recebendo toda vez, porque não tinha asfalto e era um terrão, um areião. E ali tinha uma comunidade de sapo que morava ali. E eram uns 30 mais ou menos, todo dia do culto ele estava ali. E era uma igrejinha muito simples, de pau a pique. Tinha 4 eucalipto forrado com aquelas folhas que eu não sei o nome. E ali a gente adorava a Deus, tem experiências muito, muito marcantes da minha vida ali. Até que chegou o momento em que o Senhor falou de novo com a gente. Falou, ó, agora está a hora de arrumar acampamento. Eu falei, Senhor, eu não aguento mais. Para quem me conhece, meu irmão, para quem me conhece bem, sabe que eu detesto mudança. Coisa que eu detesto é mudança. O Senhor me chamou para ser missionário. Já pensou? Ah, não, Senhor, o Senhor está de brincadeira comigo. Falou, agora é tempo de vocês retornarem para o Brasil. E o Senhor foi direcionando as coisas. E eu novamente falei, Senhor, se o Senhor quer que a gente volte para o Brasil, então o Senhor vai ter que falar com a gente. Fala para o teu irmão assim, o perigo de você pedir para Deus é Deus responder. Porque Deus respondeu e falou, vocês têm que ir sim. Deus nos deu a direção. Eu falei, Senhor, se o Senhor quer que eu vá, então o Senhor precisa novamente entrar com provisão, porque mais uma mudança, pensou? 3 anos, missionário, já não tinha dinheiro sobrando, ainda mudar? Meu Deus do céu. Ainda bem que eu não tinha móveis, né? Cada lugar que eu ia eu comprava uma geladeira, um fogão, para depois vender antes de ir embora, né? E lá na Bolívia, lá vendia colchão de palha. Quem está com saudade dos colchão de palha, eu posso ligar para alguns amigos nossos lá e mandar para você, tá? Você dorme um dia nele, no outro você tem que tirar uns gravetos que está enroscado nas suas costas. Eu me lembro que a gente ficou tão acostumado com aquela vida. Eu passei um ano inteiro dormindo no colchão no chão. Eu não sabia nem que era dormir mais em cima da cama. Quando eu voltei para o Brasil, eu tinha até medo de dormir em cima da cama, de cair. Mas será que esse negócio não cai? Ficava com medo mesmo. Meus irmãos, não é de duvidar que Deus realmente proveu novamente para a gente voltar. E Deus foi de maneira sobrenatural, como sempre Ele fez. Quando a gente menos esperava, Deus entrou com a provisão. Eu já contei essa experiência para alguns irmãos. Enfim, retornamos para o Brasil. Pegamos o trem da morte agora de volta para a vida. Brasil. Nosso destino então era São Paulo, o seminário da Igreja Metodista. Eu me lembro que essa decisão foi muito, muito doída para mim. Essa foi outra muito doída, porque para mim retornar para minha cidade natal era a mesma coisa de falar assim, ó, eu sou um derrotado. Eu perdi. Aquilo que eu sonhei, que Deus colocou no meu coração, era tudo mentira. Então, retornar para o Brasil, meus irmãos, foi esse sentimento que eu vim. Eu vim humilhado, eu vim derrotado, eu vim cabisbaixo. Mesmo que as pessoas não diziam, elas olhavam para mim e eu pensava assim, elas estão pensando, né, deu tudo errado. Tá vendo como não era o Senhor? Mas, meus irmãos, infelizmente, felizmente essas pessoas estavam erradas. Né, e Deus, Ele nos honrou naquele lugar. Foi um tempo também de transição e a gente, quando menos as pessoas falassem, todo mundo achava, não, eles vão ficar aqui, eles estão de gozação que eles estão indo para São Paulo. Quando menos esperava, eu lembro que eu fazia o seminário em Maringá e muitas vezes eu fui para Maringá com o dinheiro da passagem contado. E eu, para economizar, eu vinha em casa, olha só, de Maringá eu vim para Marialva, que era mais barato eu voltar para casa para almoçar do que almoçar lá em Maringá. E no último dia de curso, no último dia do curso lá em Maringá, quando a gente tinha que, agora era a hora de fazer a mudança para ir para São Paulo,
para o seminário da igreja. Naquele último dia eu vim na circular, no ônibus, e vim orando. Eu falei, Senhor, será que o Senhor nos trouxe para cá para ser humilhado? Será que o Senhor me chamou para ser humilhado? E eu vim chorando naquele ônibus e pedindo a Deus, Deus, o Senhor, eu não estou confundido, eu não estou doido, o Senhor me chamou. E quando eu cheguei em casa, eu triste, cabisbaixo, a Márcia falou para mim, meu amor, o pastor Saulo, é o Saulo, né? O pastor Saulo ligou para você. Saulo é da Igreja Batista da Glória, não é nem da Igreja Metodista. É lá de Londrina. Ele queria falar com você. E eu estava com aquela angústia no meu coração. Eu falei assim, pronto, eu segui o que o Senhor me falou. Eu estou novamente numa situação, eu não tenho dinheiro para mudar para São Paulo, não tenho dinheiro nem para comprar passagem para ir lá. Estamos numa situação tão complicada, tão difícil, trabalhando na obra, a gente estava lá dedicado em Marialva, e quantas vezes eu falava, Senhor, olha, eu estou aqui me dedicando, Senhor Deus, por que o Senhor não me dá pelo menos um cavalo para eu ir até lá? Eu pedia para Deus, me dá um cavalo, pelo menos um cavalo para eu chegar até o bairro que a gente ia pregar. Mas todo dia de culto eu ia lá no meu pai, pegava um Fucão vermelho, colocava 10 de combustível e a gente, ó, canela. E naquele dia, aquele pastor Saulo, eu liguei para ele perguntou para mim assim, meu irmão, o Senhor pediu para te ligar. Naquele dia que eu chorei, aquele dia que eu clamei ao Senhor, ele falou, o Senhor pediu para te ligar, meu irmão. E ele está mandando perguntar para você, quanto você está precisando? Eu pensei, como que esse homem sabe, né? Falei, pastor, o senhor me pegou de calça curta, eu nem sei quanto eu estou precisando. Eu sei que eu preciso de bastante, mas eu não sei quanto. Ele falou, então você pensa que eu já sei quanto você está precisando. Eu falei, pronto, dificultou mais ainda. Eu já sei quanto você está precisando, ele falou, mas você me liga na segunda-feira e me diz quanto você está precisando. E eu fiz as contas de quanto estava precisando, era mais ou menos naquela época uns R$1.700. E eu liguei para ele e falei, pastor, olha, me desculpa te falar isso, mas isso é o que eu estou precisando. É o que cobre os gastos da minha passagem e da nossa mudança. E ele falou assim, meu irmão, pode ir lá na tua conta que já está transferido. Eu falei, glória a Deus. O Senhor não me deixou enganado. Não me deixou confundido. Meu irmão, eu nunca fui uma pessoa de ficar choramingando para os outros. Eu nunca fui alguém de ficar lá, nunca fui disso. Eu sempre fui para o joelho, para a oração. Eu e a Márcia. Enfim, fomos para São Paulo. Um tempo que Deus nos abençoou muito. 4 anos que Deus nos abençoou, nos prosperou demais. Demais da conta. O Senhor nos honrou tanto naquele lugar. Tanto que quando chegou a hora da nossa nomeação, quando eu falar assim, bispo, já terminei meu curso de teologia, eu estou à disposição do Senhor. Todo mundo achava naquela cidade que a gente não vinha mais embora. Achava que a gente ia ficar lá ganhando a vida, porque a gente estava com a vida muito boa. A gente nunca ganhou tanto dinheiro na vida. A gente nunca viveu tão bem. Nunca prosperou tanto. Lá era uma terra muito próspera para nós. Para outros não, mas para nós foi muito próspero. Mas eu nunca tinha dúvida. Agora chegou a hora de eu decidir, né? Chegou a hora de eu dizer, Senhor, eu não vou te deixar. E eu voltei então, e eu descobri que eu ia vir para Céu Azul. Eu descobri que eu viria para uma cidade que eu não conhecia. Mas uma cidade que fazia parte dos sonhos de Deus, sabia? Eu orava por uma cidade como essa. Eu orei durante 4 anos por uma cidade como essa. Para conhecer pessoas como vocês. Para conhecer um povo como vocês. E quando a gente chegou aqui, eram poucas as pessoas. Recém-alugado um lugar, todo mundo sabe. E eu volto à história, né? Na cidade ninguém conhecia essa igreja. E foram 3 anos dedicados neste lugar. 3 anos, eu me lembro da primeira pregação nessa igreja, sabia? Quando eu vim visitar essa cidade, o Senhor me deu um texto. João, Evangelho de João, capítulo 10. Versículo 10. Eu li todo o texto de João, onde fala do bom pastor, que o bom pastor dá a vida para as ovelhas. E eu vim no meu coração com um sentimento. Falei, Senhor,
Eu não vim para esse lugar para ser pastor de 2, 3 pessoas. Eu vim nessa cidade para pastorear uma cidade. Eu vim para ser pastor dessa cidade. Eu vim para orar e ganhar essa cidade para o Senhor. Os primeiros irmãos sabem que era poucas as pessoas. Sabe como que funcionava. Mas o Senhor foi abençoando. O Senhor foi honrando. E eu tinha um texto no meu coração que ele é pregado no meu gabinete. Está ali, uma folha de sulfite colado ali. João 17, versículo 12. Jesus dizendo para o Senhor, orando a Deus, dizendo assim: aqueles que o Senhor me deu, eu não perdi nenhum, exceto o filho da perdição, para que se cumprissem as Escrituras. Eu vim decidido a cuidar dessa cidade, a amar essa cidade, a amar vocês. E você sabe disso. Muitos dessa cidade sabem disso. Muitas pessoas que nem fazem parte dessa igreja, muitas pessoas que a gente discipula, acompanha, ama, que nem fazem parte aqui, nem estão aqui hoje, mas que a gente pastoreia, que a gente, talvez pessoas que você nem imagina. Isso tudo, meu irmão, para dizer que eu tenho cumprido a missão. A minha missão não começou hoje. O Senhor me chamou lá quando eu tinha 17 anos. O Senhor me levou lá para o Paraguai para eu aprender algumas coisas. O Senhor me levou lá para Bolívia para aprender outras. O Senhor me levou lá para São Paulo para aprender outras. O Senhor me trouxe até aqui para aprender outras. E eu estou nessa missão ainda. E essa missão nunca termina. Novamente, o Senhor falou com a gente. E é chegado o tempo de a gente ir também. Essa semana teve concílio na igreja. O concílio é uma reunião de todos os pastores, onde tomam algumas decisões. E a gente também é submisso ao nosso bispo. E ele entendeu, que através do Espírito Santo, lembra do primeiro texto que eu li? Atos 13. Entendeu através do Espírito Santo que Deus estava nos chamando para uma nova missão. Essa igreja, é claro, ela não vai ficar desamparada. Deus está enviando um novo pastor aqui, que eu conheço muito bem, é meu amigo. Alguns eu não conheço, mas esse eu conheço. Muitos da igreja sabem disso já. Uma família muito abençoada. Uma família que vai receber o nome de todos vocês, um pouquinho da história de cada um de vocês, o telefone de todos vocês. Vai visitar todos vocês, vai amar todos vocês. E eu sei que ele vai ser usado por Deus para cumprir uma promessa nessa cidade. Uma promessa que Deus nos colocou aqui para iniciá-la. Quando a gente veio aqui, meu irmão, era com uma picareta na mão para furar poço, para quebrar pedra, para avançar contra as portas do inferno, naquela palavra do Senhor que diz que o inferno não prevaleceria contra a igreja do Senhor. Enfim, a gente foi nomeado agora para a cidade de Corbélia. Quando eu recebi essa notícia, eu nem sabia disso. Na verdade, isso foi uma direção do Espírito Santo. Eu confesso para você que as minhas pernas bambeou. Eu senti aquela dor no coração como eu senti das outras vezes que o Senhor me chamou. Eu senti um aperto no coração, sabe por quê? Porque eu amo vocês. A Márcia ama vocês. Eu amo essa cidade. Eu amo dizer que faço parte dessa cidade. Eu amo colocar lá na placa do meu carro, mesmo que a polícia me pare toda vez que eu passo na guarita, a placa de céu azul, achando que eu sou muambeiro, Tem cada história que vocês não imaginam. Mas eu amo isso aqui, eu amo essa cidade, eu amo cada um de vocês. E eu sei que Deus tem um projeto para essa cidade muito grande. Hoje, mais de 150 pessoas são abençoadas por essa igreja. Hoje essa igreja ela é referência não só aqui em Céu Azul, mas fora. Essa igreja não tem um escândalo para manchar ela. Essa igreja não tem nada que envergonhe Jesus. Essa igreja eu amei ela e formei. Tanto que eu falei que a culpa de ser de tijolo à vista assim é minha, porque eu orei. Já falei, quem perdeu esse culto, eu não vou repetir a história.
Meus irmãos, essa igreja tem a nossa cara. Mas essa igreja não é minha. Essa igreja não é da Márcia. Essa igreja tem dono. O dono dela é o Espírito Santo de Deus. Quando eu olho para vocês, eu olho para vocês como filhos. É o mesmo sentimento que eu tenho sobre a vida da Elisa. Tanto que eu defendo de vocês de unhas e dentes. Tanto que eu nunca permiti que falasse mal de nenhuma das pessoas que fazem parte dessa igreja, até os que são membros e os que não são. Mesmo quando eles estavam errados, eu defendi. Depois a gente se acertava, né? Mas eu defendi. E eu quero fazer um pedido para vocês. Eu não vou embora amanhã, né? Eu ainda tenho um mês, fevereiro, que eu vou assumir a igreja de Corbélia. Eu quero que vocês escute o que eu estou falando. Eu sei que aqui, posso dizer, toda a igreja tem um amor muito grande por nós. Porque nós fazemos parte da mesma história. Nós temos sonhado a mesma história. Esse ano, meus irmãos, vão ser mais de 60 pessoas fazendo um encontro com Deus. A nossa escola de líderes vai ser mais de 40 pessoas. Vamos chegar ao fim do ano talvez com 80 pessoas na escola de liderança. O ano que vem nós vamos estar com, dezenas de células abrindo. O mais difícil foi ter aqui. E quando eu recebi essa notícia, eu fui para os pés do Senhor. E Deus, então, Ele falou ao meu coração que o milagre da multiplicação vai acontecer agora. Ele me fez lembrar que Jesus permaneceu com os discípulos durante 3 anos. É o tempo que nós ficamos aqui. Mas um dia Ele disse para os discípulos: eu preciso ir para que o Consolador venha. Os discípulos não entenderam nada, se espalharam, ficaram doidos. Mas aqueles homens foram cheios do Espírito Santo. E aqueles 12 homens transformaram uma geração inteira. E essa palavra chegou até nós, olha só. Talvez eles pensavam, mas Jesus devia permanecer conosco. Talvez vocês pensem, o pastor tem que ficar aqui. Eu também achava que eu devia ficar aqui. Mas foi o Espírito Santo de Deus que tem movido a gente. Meus irmãos, não é coisa de homens, não é de brincadeira que nós estamos aqui, você sabe disso. O Espírito Santo tem nos movido. O Espírito Santo está nos enviando para Corbélia. O Espírito Santo está enviando o pastor Enéas aqui. Não é para brincar com ele, tá? Meu nome é Enéas. Não é para brincar com ele, tá bom? Ele só tem um defeito. Eu falei para os irmãos, ele é corintiano. Ele vai amar essa igreja como eu amei. E Deus vai usar muito ele nesse lugar. Ele e a sua esposa. Eu quero que você entenda uma coisa. Eu nunca vou deixar de orar por vocês. Ainda perto assim, vocês vão me ver sempre. Né? Porque essa igreja aqui é como se fosse a menina dos meus olhos. Eu não quero que ninguém se perca. E você que a gente cuida, você sabe muito bem disso, que a gente é assim. Nós ficamos no teu pé até você amar Jesus. Se você não amar Jesus, a gente continua no teu pé. Até você amar Jesus. Meus irmãos, eu tenho seguido 2 princípios na minha vida. O primeiro deles é ouvir a voz de Deus. O segundo deles é obedecer o que Deus falou. Nós temos alguns discípulos aqui, os nossos líderes de célula. Nós temos pessoas que nós amamos muito aqui, que fazem parte da nossa família, você sabe disso. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Que Deus está trazendo o pastor Enéas aqui para você amar ele, até mais do que você nos amou. Eu sei que nos esquecer é impossível. Mas você é chamado para amar e ele precisa de pessoas como você do lado dele. Porque o nosso sonho é ganhar essa cidade para o Senhor. O nosso sonho é ser usado, ver essa cidade sendo transformada, sendo referência aqui, nessa região, e Deus vai fazer isso. Eu quero que você se coloque em pé. Nós vamos orar. Hoje não é minha despedida, tá bom? Hoje é o dia que eu estou avisando a igreja. Eu tenho pedido a Deus que eu possa amar a cidade que Deus está nos enviando, da mesma maneira que eu amo vocês.
Muitos irmãos já me procuraram, dizem que vão fazer abaixo-assinado. Né? Alguns falaram, eu vou fazer greve de igreja até o senhor voltar. Se isso acontecesse, meus irmãos, se você deixasse de vir na igreja por minha causa, eu me envergonharia muito, porque eu ia ter a certeza que eu não fiz um bom trabalho. Porque eu ensinei você a nos amar e não amar a Deus. Os projetos dessa igreja não vão mudar. Essa igreja não vai mudar porque você continua aqui. Os sonhos dessa igreja não irão mudar. As células dessa igreja não mudarão. O crescimento dessa igreja não vai parar. Deus vai acrescentar muitas pessoas aqui. Eu quero que você feche seus olhos. Eu quero orar por você. E quero orar pela nossa igreja. Quero orar por esse povo abençoado. Quero que você sinta a presença de Deus neste lugar. Quero que você adore o Senhor com a gente agora. Vem, Espírito Santo de Deus Consolador. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre este lugar. Quero pedir que o Senhor venha abençoar o teu povo. Quero pedir que o Senhor venha abençoar essa igreja, Senhor. Deus, essa igreja é do Senhor. Esse povo que está aqui é do Senhor. Os discípulos que o Senhor nos deu, Senhor Deus, nós cuidamos deles para que nenhum se perdesse. Nós amamos eles, Senhor Deus, assim como o Senhor nos ensinou a amar. Senhor Deus, nós dedicamos a nossa vida a esse lugar. Deus, nós vivemos integralmente por esse lugar. Deus, amar tudo que nós vemos acontecer nesse lugar, Senhor. Nós temos certeza e convicção que foi o agir do Teu Espírito Santo neste lugar. Senhor Deus, e eu sei de uma coisa. Eu sei que o Senhor ama esse lugar muito mais do que eu e a Márcia. Eu sei que o Senhor ama esse lugar, Deus, muito mais do que nós amamos. E eu sei que o Senhor chamou essas vidas para estarem aqui. Meu Deus, em nome de Jesus, mesmo que a gente se entristeça agora, eu sei que vai chegar o momento que o Senhor vai alegrar o nosso coração. Eu sei que o Senhor está enviando um outro homem e uma mulher de Deus que serão usados nesse lugar e darão continuidade àquilo que o Senhor começou neste lugar, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que hoje possa ser um tempo realmente que nós possamos ser impactados pelo Senhor. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar essas famílias que estão aqui hoje. Que o Senhor possa abençoar essas famílias que estão aqui, Senhor. Deus, famílias que o Senhor nos fez conhecer, famílias que o Senhor nos fez amar, Senhor. Famílias que o Senhor plantou, Senhor, um amor muito grande no nosso coração. Famílias, Senhor Deus, que o Senhor nos ajudou a se doar por elas. Meu Deus, em nome de Jesus, eu profetizo sobre essa igreja hoje, que nos próximos 2 anos, nessa igreja serão milhares de pessoas. Serão milhares de pessoas, não serão centenas, serão milhares de pessoas. Deus, serão milhares de pessoas, serão centenas de células sobre essa cidade. Meu Deus, em nome de Jesus, da mesma maneira que o Senhor nos deu esse local, Deus, está nas tuas mãos, sem nenhuma mancha, sem nenhuma mácula, sem nenhum escândalo, sem nenhum mau testemunho. Deus, sabendo que o Senhor, Pai, é fiel. Mesmo quando nós não somos fiéis, o Senhor permanece fiel. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nós te adoramos, nós te glorificamos e nós te bendizemos. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor, meus irmãos. Aqui quem está falando é o pastor Fernando, da Igreja Metodista. Eu quero perguntar para você, essa palavra tocou seu coração? Abençoou a sua vida? Gerou em você um desejo de mudança? Você pode receber muito mais de Deus sobre a sua vida. Estamos esperando você em nosso culto todos os domingos às 7:30 da noite.
Você também pode participar de uma de nossas células. Células são reuniões que acontecem nas casas, onde estudamos a palavra de Deus, onde nós oramos uns pelos outros, onde desenvolvemos boas amizades, comemos juntos, nos alegramos e formamos uma família. A célula é um lugar de cura, de crescimento, de transformação, é um lugar de milagres. Nós ficaremos muito felizes e você será muito bem recebido em qualquer uma dessas células. Para que você saiba quais são os endereços onde esses grupos se reúnem, basta você nos ligar no código 45 3266 1007 ou então no 9124 5769 ou também pela internet na nossa página web metodistacelazul.blogspot.com e pelo Facebook, basta nos procurar como Igreja Metodista em Céu Azul. Não perca mais tempo na sua vida, não perca tempo de escrever uma nova história. Se entregue para Jesus ainda hoje, entre em contato conosco e vamos ajudar você a crescer espiritualmente, ter sua família restaurada, sua vida transformada e o brilho de Jesus em seus olhos. Essa é a nossa missão e pode ser a sua também. Deus abençoe muito a sua vida, em nome de Jesus. E lembre-se, Deus te escolheu para ser uma bênção e Ele quer restaurar a sua vida. Igreja Metodista, uma família apaixonada por Jesus. Vem ser um discípulo de Cristo, você também. De Jesus, para a glória de Deus Pai, uma família servindo em amor.